Quando falamos sobre a marca da besta, a maior dificuldade não é a falta de informação, mas o excesso de interpretações precipitadas. Em praticamente todas as épocas, cristãos se viram tentados a enxergar qualquer inovação como ameaça espiritual. Números em documentos, chips de identificação, cartões, vacinas e até plataformas digitais. Entretanto, para entender o que Apocalipse realmente comunica, é indispensável voltar ao gênero literário utilizado e ao contexto dos primeiros leitores. O livro não foi escrito como um mapa secreto de avanços tecnológicos, mas como uma revelação simbólica capaz de transmitir verdades espirituais profundas através de imagens intensas e visionárias. Assim como Daniel, Ezequiel e Zacarias utilizaram criaturas híbridas, números simbólicos e cenas carregadas de metáforas para falar de realidades invisíveis, João também conduz seus leitores por uma visão que precisa ser tratada com seriedade, mas nunca reduzida à literalidade simplista. O erro recorrente é imaginar Apocalipse como reportagem futurista, quando na verdade ele funciona como lente espiritual. Ler o texto de modo literalista abre espaço para paranoia e medo, dissolvendo a mensagem principal. Cristo governa soberano acima de qualquer poder terreno, e seus seguidores devem permanecer firmes, mesmo quando a realidade ao redor se torna hostil. Por isso, compreender a besta que sobe do mar exige que voltemos a Daniel 7, onde 4 animais representam impérios sucessivos que oprimiram o povo de Deus. João reaproveita essas imagens e constrói um símbolo composto, reunindo características de todos esses reinos em uma única entidade. Para os cristãos do primeiro século, essa besta não era vista como um monstro literal emergindo das águas, mas como a personificação de um sistema imperial, especificamente Roma, que exigia o que pertence somente a Deus: adoração, devoção e obediência absoluta. A partir disso, fica evidente que a marca da besta não está desconectada desse sistema. As cidades da Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas, viviam mergulhadas no culto ao imperador. Roma não pedia apenas impostos, queria reverência religiosa. Festivais, altares e templos dedicados a César permeavam a vida cívica. Negócios, guildas profissionais, contratos e reputação eram profundamente entrelaçados com a adoração ao imperador. Recusar-se a participar desses rituais podia significar perder oportunidades econômicas ou mesmo ser tratado como ameaça à ordem pública. Assim, para cristãos daquela época, confessar Jesus é Senhor não era um slogan, mas um posicionamento que exigia coragem. Quando o Apocalipse 13 afirma que ninguém poderia comprar ou vender sem a marca, isso não descreve meramente um futuro distante e tecnológico. Descreve antes a lógica de um sistema onde economia e culto se fundem. Marca, nesse cenário, não significa apenas um selo físico. O termo grego charagma era usado para selos imperiais em documentos, para marcar escravos e para designar a imagem de César estampada nas moedas. Era sinal de lealdade e propriedade. A marca simboliza, portanto, pertencimento a um poder que se opõe frontalmente ao senhorio de Cristo. E a pergunta que se impõe a cada geração é: a quem pertence nossa mente e nossas ações? A partir do momento em que entendemos isso, o debate sobre tecnologia começa a perder seu peso exagerado e a revelar aquilo que realmente importa. A discussão sobre o número da besta muitas vezes se concentra no aspecto místico, mas João fornece pistas claras sobre seu significado. Ele afirma que é número de homem e seu valor, 666, pode ser interpretado por meio da gematria, um método amplamente utilizado no contexto judaico. A soma das letras do nome Nero César, em hebraico, resulta exatamente em 666. Alguns manuscritos trazem a variação 616, que corresponde à forma latina do nome. Ambas as versões apontam para o mesmo personagem. Nero, o imperador cuja crueldade e perseguição marcaram profundamente os primeiros cristãos. A intenção não é dizer que a figura final do anticristo será Nero ressuscitado, mas mostrar que Nero tornou-se símbolo duradouro de governantes que buscam ocupar o lugar de Deus. Ao associar o número da besta a esse tipo de poder,
O texto de Apocalipse destaca um padrão que se repete ao longo dos séculos. Líderes políticos, sistemas econômicos e estruturas religiosas que se erguem contra Deus e exigem dos seres humanos uma lealdade que deveria ser dada somente ao Criador. Esse padrão já aparece em Daniel, quando Nabucodonosor exige adoração à sua imagem de ouro com medidas marcadas pelo número 6. Ele também aparece na narrativa de Salomão, cuja decadência se manifesta quando recebe anualmente 666 talentos de ouro, símbolo de uma prosperidade que se converte em orgulho e idolatria. O número 676 representa, portanto, a humanidade levada ao extremo de sua arrogância, o homem endeusado, o poder que se autoproclama absoluto, a criatura tentando ocupar o trono do Criador. Esse entendimento nos ajuda a perceber que a marca da besta tem significado muito mais profundo do que debates sobre chips, vacinas ou documentos digitais. A Escritura frequentemente usa símbolos na mão e na testa para falar sobre lealdade interna e externa. Em Êxodo e Deuteronômio, sinais na mão e na testa representam mente e prática moldadas pela palavra. Em Apocalipse, essa lógica é invertida para mostrar o oposto: a mente e as ações moldadas por um sistema que rejeita Deus. Isso não significa que no futuro não possa existir algum tipo de expressão visível da marca. Mas, biblicamente, qualquer sinal externo é consequência de uma decisão interna. A marca é primeiramente espiritual, afetiva, moral. É escolher servir ao sistema que se opõe ao Cordeiro, mesmo que isso prometa segurança econômica, aceitação social ou proteção política. Assim, a pergunta que mais assusta: e se eu receber a marca sem perceber? Encontra resposta tranquila no próprio texto. Apocalipse 14 afirma explicitamente que aqueles que recebem a marca também adoram a besta. É um ato consciente de entrega de lealdade. O cristão verdadeiro, selado pelo Espírito Santo, pode enfrentar pressão, sofrimento e confusão, mas não viverá uma rendição plena ao anticristo. A marca não é armadilha tecnológica, é pacto de fidelidade. Quando observamos a sociedade atual, percebemos que a lógica da besta não depende de um evento futuro, mas já está presente em diferentes formas de idolatria institucionalizada. O espírito da besta se manifesta sempre que um sistema humano exige devoção total, seja ele político, econômico, cultural ou religioso. Isso não significa identificar qualquer governo ou empresa como anticristo, mas discernir quando estruturas de poder passam a exigir aquilo que pertence unicamente ao Senhor: a consciência, a obediência última e o coração. Há ideologias políticas que se tornam quase objetos de culto. Pessoas tratam partidos, líderes ou movimentos como critérios supremos de verdade, interpretando todo o resto por meio de sua doutrina ideológica. Aceitar ou discordar se torna questão de identidade existencial, e não de análise racional ou fé bíblica. Isso cria ambientes em que o selo para pertencer é a submissão total ao discurso dominante. Da mesma forma, modelos econômicos podem exigir práticas antagônicas ao Evangelho: manipulação de números, exploração trabalhista, competição desleal e normalização da injustiça. Para muitos profissionais, permanecer em determinadas posições exige abandonar princípios cristãos básicos. O sistema exige a marca. Também existem estruturas religiosas que funcionam de maneira semelhante. Tradições, convenções e lideranças podem se tornar absolutas, de modo que questioná-las é visto como ameaça. Instituições que deveriam promover o reino se transformam em pequenos reinos próprios, e a marca aparece quando a lealdade à estrutura se torna mais importante que a fidelidade à Escritura. Quando a instituição passa a ocupar o lugar que pertence à autoridade de Cristo, surge o espírito da besta. Nesse cenário, entender o selo de Deus se torna essencial. Apocalipse mostra que os servos do Cordeiro são selados na testa com o nome de Deus, imagem de pertencimento, proteção e identidade espiritual. Paulo afirma que o crente é selado com o Espírito Santo, não por meio de uma marca física, mas pela presença de Deus moldando caráter, convicções e escolhas. Essa distinção entre a marca e o selo deixa claro que a batalha principal é espiritual e moral, e não tecnológica.
Os verdadeiros seguidores de Cristo revelam de quem são pelo modo como pensam, decidem, obedecem e agem. Viver com o selo de Deus hoje significa enfrentar conflitos reais. Significa dizer não a práticas que negam o caráter de Cristo, mesmo quando isso custa oportunidades, reputação ou tranquilidade. Em muitos ambientes, permanecer fiel pode significar perda financeira, isolamento ou rejeição. Mas é justamente isso que João quer que seus leitores entendam. Não existe neutralidade. Todo ser humano segue algum senhor. Ou Cristo marca a mente e as mãos, ou o sistema do mundo o faz. No fim, a grande questão que Apocalipse levanta não é o que será a marca, mas quem molda a sua lealdade. A besta exige adoração e fidelidade total, oferecendo em troca segurança temporária. Cristo oferece vida e verdade, chamando seus seguidores a uma fidelidade que, por vezes, exige sacrifício. Assim, a marca da besta representa a decisão final de negar o Cordeiro para seguir o sistema que se opõe a ele. E essa decisão não surge do nada. Começa em concessões pequenas, em acomodações silenciosas, em prioridades invertidas. Apocalipse não nos chama ao pânico, mas ao discernimento. Não exige fuga do mundo, mas fidelidade dentro do mundo. A besta opera por meio da sedução e da pressão. A sedução promete ascensão, vantagem, aceitação. A pressão ameaça excluir, punir ou marginalizar quem não se submete. É nesse ambiente que a marca se torna visível, não tanto como um sinal físico, mas como demonstração pública de uma lealdade interna. O cristão, porém, vive sob outra marca, o selo do Espírito. Esse selo não isenta de sofrimento, mas garante perseverança. Ele molda a mente pela palavra, fortalecendo a capacidade de discernir quando uma lealdade legítima a um país, a um trabalho, a uma instituição, está prestes a se transformar em idolatria. Ele molda as ações pela obediência, mesmo quando isso significa andar contra a corrente do sistema que domina a cultura ao redor. Ser fiel a Cristo na era moderna não significa rejeitar tecnologia, mas rejeitar idolatria. Não significa temer chips, mas temer a sedução do poder. Não significa desconfiar de tudo, mas reconhecer que a besta aparece sempre que um poder humano tenta assumir o papel que pertence ao Cordeiro. Essa fidelidade se manifesta na ética diária, no modo como trabalhamos, no modo como falamos, no modo como tratamos o próximo, no modo como decidimos. Cada escolha revela qual marca governa nossa vida. A mensagem final de Apocalipse não é de terror, mas de esperança. O Cordeiro vence, o sistema da besta ruirá. Os que carregam o selo de Deus chegarão até o fim, porque o próprio Deus os sustenta. A marca da besta representa uma lealdade que se destrói. O selo de Deus representa uma lealdade que salva. E essa diferença define não apenas o futuro escatológico, mas a vida presente de todo cristão.